tremedeira quando chega aqui, né? Eu preparei um discurso bem longo, mas sobre perseverança. Só que hoje pela manhã, Deus falou comigo sobre a questão daqueles que perseveram. Ele falou assim, antes de eu tomar café, ele disse, aqueles que perseveram até hoje é porque estavam mais habilitados para guerrear. E aí eu fiquei pensando, peraí, Deus, deixa eu pegar aqui uma caneta para escrever. E aí ele me fez lembrar de Davi, quando foi enfrentar Golias. Ele disse ao rei Saul, em 1 Samuel 17, 34 ao 36. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e levam a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Amém? E quantos do templo, dos líderes, e muitos são desafiados assim diariamente. E nós temos que lembrar diariamente a quem nós servimos. E que Deus tem nos adestrado a cada dia a batalha. Quando somos treinados pelo Senhor, o nosso estilingue, nós perseveramos. Para quando chegar um Golias, a gente olhar nos olhos dele e dizer, você é um incircunciso, não pode ir contra um exército do Deus vivo. Então assim nós devemos sentir, assim nós somos. E aqueles que estão aos 18 anos perseverando, né? O pastor Arlen esteve aqui falando sobre a perseverança, o tempo que ele conheceu o apóstolo, na verdade. E eu também lembrei que nesse dia eu estava, mas eu conheci o apóstolo um pouquinho antes com a pastora Karine. E quando o MAB surgiu, 6 meses depois, ele nos convidou como missionários de um projeto que nós participávamos para evangelizar as escolas de São Miguel. Naquela época nós não éramos do ministério, ficamos aqui evangelizando as escolas e conhecemos algumas pessoas que até hoje nós somos amigos, assim como o profeta Anderson. E outros que eu ainda não lembro o nome porque foram muitos. Alguns perseveraram até hoje. Outros saíram, mas o que perseveraram até hoje, eles precisam ser lembrados. Porque surgiu leões no caminho, surgiu ursos, mas eles foram treinados a perseverar para um dia derrotar Golias. Então, diante de tudo que nós passamos, por dirigir os templos, por dirigir as células, e até hoje nas nossas vidas pessoais, como os membros do corpo de Cristo em geral, Deus viu aquilo que ninguém viu. Deus viu quando você matou o urso e o leão. Deus viu a sua perseverança em proteger a família de Deus, o rebanho do Senhor. Então, levante-se, MAB. Deus é com você. Como diz lá em Hebreus 10, 35 ou 39. Por isso vocês não podem abrir mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por todos aqueles que perseveraram até hoje. Todos aqueles que estiverem do início até agora, todos aqueles que foram entrando pelo caminho, todos aqueles que são até hoje bebês na fé e estão aqui completando, estão aqui comemorando os 18 anos do MAB. Deus, eu sei que o Senhor viu quando eles estão lutando, quando eles
destroçaram, golpearam o urso e o leão. E o Senhor estava com eles, o Senhor está com ele, o Senhor está conosco. Senhor, faz mais uma vez. Continua conosco. Continua, Senhor, perseverando. Porque não é pela nossa força, pelo nosso braço. É pelo Senhor. E muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora. Nós te aguardamos, Jesus. Aguardamos a tua vinda. Aguardamos, Senhor, como se fosse hoje. E queremos perseverar até o Senhor voltar. Em nome de Jesus, aplaudam o Senhor e aqueles que perseveram.